Para nossa saudação inicial, eu quero saudar o Daniel Mariano, que já esteve conosco em outra oportunidade, e hoje vem novamente ao programa. Tua saudação inicial, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Everson. Boa tarde a colega de profissão, Maria Inês. E cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Acústica e fico feliz de mais uma vez poder contribuir numa tarde aqui com vocês aqui. Uhum. Então vamos falar sobre um tema importante, que às vezes a gente não aborda, é importante abordar e vamos entender como é que funcionam esses relacionamentos aí. Tem Exatamente. bastante coisa para conversar agora um tempinho aí. Esse é o nosso desafio, né? Boa tarde também, doutora Maria Inês. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, né? Com uma grande satisfação de retornar também a este programa para falar de um tema muito importante, né, na vida de todos nós, que são os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, né, que tudo tem a ver com a nossa autoestima, né, para fazer uma boa escolha de um par, né, em que nos acompanhe por muito tempo, né? Eu que tenho um casamento longevo, né, de 44 anos e mais 2 de namoro, então faz 46 anos que eu convivo com meu companheiro numa união muito estável, muito batalhada, com muitos percalços, mas que exigiu muito investimento, né? E nós fizemos terapias de família, terapias de casal, cada um fez a sua terapia individual para a gente se conhecer. Então, assim, não é sem sacrifício, né? Um relacionamento duradouro, ele exige também investimento, como a gente dizia antigamente, assim, que era uma flor que tem que ser regada, uma planta que tem que ser regada, um relacionamento também precisa de investimento. Não dá para deixar somente ao natural, né? Não dá para ser desta forma. Nós estávamos aqui um pouquinho antes de iniciar o programa, lembrando de que o ser humano ele existe a partir de um relacionamento amoroso, né? Mesmo que muitas vezes os casais digam, não sei como é que aconteceu, né? Mas a gente sabe que existe a necessidade relacional de duas pessoas para que uma outra então seja gerada e venha para o mundo e venha viver nessa nossa realidade. Eu quero dividir o nosso programa assim para que a gente possa organizar e o nosso ouvinte possa nos acompanhar exatamente em dois blocos assim. Nessa primeira parte a gente conversando um pouquinho sobre como é que nós somos formados, o ser humano, né? A sua necessidade relacional, né? Uma relação que começa lá primeiramente em família, mas que vai sendo construída até chegar depois, como a doutora Maria Inês diz, nas escolhas, né? Que precisam ser feitas, em algum momento da vida precisa ser feito também as escolhas. E eu quero então lançar esse tema aí, vamos dividir aí, cada um vai interrompendo quando quiser contribuir, né, com alguma informação. Como é que o ser humano é formado, né? A importância relacional do ser humano. Quem começa? Pode começar, Daniel. Eu ia dar preferência para as damas aqui, mas... Pode começar. Então tá. Everson, vamos começar pelo princípio, então, né? Isso. Antes do relacionamento, da composição de como nós somos hoje, em algum momento a gente aprendeu a ser como a gente é hoje. Então a gente vem de uma família de origem, de um pai e de uma mãe. E querendo ou não, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser num relacionamento, num namoro, num noivado, num casamento, ele vem dos exemplos de criação que eu tive. Então, às vezes, eu não paro para pensar nisso. Então, do jeito que eu me comporto hoje com as pessoas, me relaciono com as pessoas, é porque em algum momento eu aprendi a conviver, a me relacionar com as pessoas de algum modo. Então, se lá no passado, na minha criação, família, núcleo familiar, parentes, tios, amigos, vizinhos, professores, eu tive exemplos X de comportamentos, naturalmente eu peguei algumas coisas para mim. Então hoje eu estou replicando no meu convívio de relacionamento com pessoas coisas que vieram lá da minha criação, de quando eu era criança, adolescente, jovem. Então às vezes eu estou reproduzindo comportamentos que estão no automático e eu nem estou percebendo, e às vezes o meu relacionamento de hoje com a pessoa que eu estou convivendo hoje, ele está comprometido ou está com alguma turbulência
porque eu tenho uma base de informação que talvez do jeito de tratar a outra pessoa é praticamente normal. Sim. Porque Vamos eu aprendi... supor, né, Daniel, complementando a tua fala, assim, ó, vamos supor um casamento disfuncional, onde há violência, onde há brigas, onde as crianças, elas participam dessa violência se sentindo totalmente desprotegidas, né, porque aqueles que realmente estão ali para protegê-las, né, na verdade estão expondo-as, né, a uma violência, a cenas deprimentes. A criança, ela cresce dentro de um grupo de ansiedade, assim, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito na clínica, né? Eu tenho 42 anos de profissão, né? E isso, assim, ó, tu percebe muito, assim, quando a criança vem. Eu atendo criança, adolescente e adulto, né? Eu percebo quando a criança chega no meu consultório e ela coloca o pai e a mãe, assim, amorosos um com o outro, na casinha, na brincadeira, né? E quando não há isso, elas colocam separados na brincadeira, bem o simbolismo da família. Só que nós, como psicólogos, a gente não trata isso como um determinismo, né? Não é que porque tu foi criado assim que tu vai ser assado, não é uma matemática. A gente observa tudo, mas existem fatores que interferem na criação de né, na criação de um filho. Existem modelos que ele pode se espelhar em outros casamentos, em outras pessoas. Muitas vezes, assim, tu vê uma família totalmente disfuncional e uma criança que está bem, está funcionando bem, é estudiosa, não tem sintomatologia, né? Apenas está pedindo socorro, por exemplo, mas ela está se espelhando numa dinda, num dindo, num casal. Isso a gente também, como eu já trabalhei em situações assim de violência, eu já trabalhei bem próxima, assim, como voluntária na Binjuve, como no centro comunitário, eu já fui psicóloga da prefeitura, então eu vi, assim, crianças de famílias enormes. Algumas, claro, tendiam para o modelo do pai, né? Um modelo, às vezes, de crime, né? Criminoso. Mas outras crianças que tinham tudo, assim, para serem diferenciadas, né? E existe uma saída, que são os professores. Olha que coisa linda, que profissão maravilhosa, né? Que interfere na vida das crianças, os professores amorosos, que muitos, assim, ó, que eu recebi no consultório, diziam assim, ó, minha mãe e meu pai diziam assim, ó, tu não vai ser ninguém, tu não quer estudar, tu não quer fazer nada, né? Brigavam. E a professora dizia, eu confio em ti, tu vai dar certo, tu vai ser alguém. E depois eles ficam adultos e agradecem, né? Que alguém confiou na capacidade. Então, tudo isso interfere, até mesmo pais que podem ser funcionais e amorosos, muitas vezes podem estigmatizar um filho, uma filha, né, de dizer que tu é um inútil, tu não presta, tu é burro, por exemplo, né, que não acompanha a escola. E aquilo vai entrando. A gente é formado, como o Daniel falou, né, a gente é formado pelas mensagens que a gente recebe também, assim. E aquilo parece que cola na testa, tu entende? Das pessoas, assim. Tu aprende a ser de um jeito que, assim, é o que tu gosta, mas muitas vezes tu até te violenta para ser igual, porque estão esperando isso de ti, né? E isso é importante, o tratamento emocional, né? Sim, deixa eu aproveitar então um gancho e eu acho que cabe aqui também essa dúvida e essa pergunta. Quando alguém de fora percebe uma família disfuncional, numa relação disfuncional, e percebe, olha, esse jeito que eles estão convivendo, isso vai trazer prejuízo para essa nova, para os filhos, para as outras pessoas, né? Mas nem sempre a gente consegue chegar lá naquela família, sentar e dizer, olha, quero te dizer, ó, como é que tu tá te relacionando com a tua esposa, com o teu marido, não tá legal, tal. Às vezes a gente não consegue chegar lá. Como que uma pessoa pode ajudar, sei lá, uma criança, um adolescente,
A psicologia prevê assim essa aproximação, ou seja, eu vou me aproximar daquela criança e aos poucos vou começar a ser um modelo e um exemplo para ela? Sim. De uma forma sutil, assim, né? E não afetiva. Precisa, afetiva. Não precisa chegar lá e dizer assim, olha, eu vim aqui ocupar o papel do que o teu pai e tua mãe não estão fazendo, né? Mas aos poucos se aproximar para conseguir tratar ou pelo menos ser uma referência positiva na vida. Essa é a importância na criação ali do pai e da mãe, na composição familiar, né? Claro, existem outras composições de família também. Mas a criança, ela precisa de uma figura de referência, uma figura de autoridade. Então, ela precisa de alguns ensinamentos para o seu desenvolvimento. Enquanto eu não tenho essa base familiar para minha criação, eu vou ter que buscar isso em algum lugar. Então, a figura de referência vai surgir, como a dona Maria falou aqui, no colégio, um professor, um vizinho, um tio, um primo, avô. um irmão mais velho, um avô. De algum lugar eu vou precisar de uma figura de referência para eu começar a construir a minha identidade. Então, se em casa, por algum motivo, está falhando essa figura de referência, eu vou ter que buscar. Só que hoje também, há anos atrás eu não tinha, hoje eu tenho as mídias sociais. Então, hoje eu consigo buscar uma referência no digital. E qual referência é essa? Então, hoje o núcleo familiar tem mais um atravessador, que é a interferência do que vem do digital, que às vezes não está sendo filtrado. Então, se a família está pecando em ser a referência para essa criança, ela vai buscar essa referência, porque é uma necessidade humana. Eu preciso de exemplos, de coisas, para eu absorver, que vai compor o meu modo de me expressar no futuro. Então, se eu não tenho em casa, de algum lugar eu vou buscar. E de onde é que está vindo? As redes sociais, elas vêm preencher esse vazio, né? E com muito perigo, né? Então, assim, a gente vê uma criança aos 8, 9, 10 anos, ela é de um jeito, mas quando entra na puberdade, que entram as forças da oposição, né, da rebeldia, de repente, assim, entra também, não digo que na infância não, mas assim, entra também a rede social como um aparelho que vai moldando o cérebro, né? Como a gente viu nessa série Adolescência, né? Que foi tão comentada, eu acho perfeita essa série, assim, acho que todos os pais deveriam ver, assim, porque era um casal funcional, um casal com, né, trabalhadores, enfim, criando os filhos daquele jeito que todo mundo cria, sendo que tem que trabalhar, tem que sair, e o menino sempre no quarto, né? Sempre no quarto, no celular, né? E depois acontece, né? O que acontece já inicia a série, assim, ele sendo incriminado, né? Indo a polícia na casa e tal, e o desenrolar é muito legal, porque o que eu acho que, assim, a gente tem que começar a questionar que ali nessa série apontou esse fator que o Daniel falou, assim, a importância, né, da rede social na vida das crianças, porque eles têm alguns aplicativos que incentivam, por exemplo, os meninos a odiar as meninas. Tá? São coisas bem doentias, né? Incentivam a violência, incentivam o suicídio, por exemplo, né? A gente já teve um caso, né, em Porto Alegre, do filho de um secretário se não me engano, do secretário de turismo de Porto Alegre, há muitos anos atrás, estampou assim na Zero Hora. O menino tinha bipolaridade, estava com 14 anos e estava em casa e aos cuidados do avô. E os pais tinham ido para o exterior e deixaram o avô cuidando. E ele convenceu o avô que ele ia para uma festa, fazer uma festa no apartamento de noite, né? Só que à noite ele se suicidou e com ampla, assim, ó, uma galera assistindo o suicídio dele, né? E incentivando, aplaudindo, né? Então, assim, tem coisas muito nocivas na internet que os pais têm que saber, têm que filtrar, têm que estar de olho,
porque influenciam e muito na mente das crianças. E, inclusive, estão diminuindo a inteligência deles, né? A gente nunca viu uma geração com QI menor, né? Menor. Uma das coisas que eu percebo assim também é quando a influência é da família, por exemplo, dentro daquilo que eu perguntei ali antes, né? Quando alguém percebe, aquela família está disfuncional, precisa de uma ajuda. Quando alguém da família percebe isso, ela também entra nessa relação com uma boa intenção, né? É uma boa intenção de auxiliar. O perigo que eu vejo dentro das mídias sociais, por exemplo, é de que quem está ali sendo uma referência, sendo, né, de alguma forma essa referência, ela não tem 100% das boas intenções. E não tem Ou seja, talvez ela seja até uma referência. Olha, a pessoa lá eu quero ser bonita como ela. Isso, né? Mas as outras tantas influências que essa pessoa traz não são positivas. Né? Essa parte que é complexa do relacionamento e da criação, que nem a gente está falando de uma criança que pode ter um comprometimento com base no exemplo dos pais dentro de casa. Só que também não existe uma família perfeita, né? Não. Sim. E esses pais um dia foram crianças. Sim. E receberam as suas influências. Então, hoje esses pais, ele tem um histórico da criação deles que hoje, conforme eles criam os filhos, é com base nas informações anteriores. Uhum. Então, por isso que a parte do profissional de psicologia e conseguir elaborar essas coisas para entender alguns mecanismos hoje de comportamento, qual é a origem deles, né? Sim. Então, a gente está falando da preocupação de uma criança no adolescente, que isso vai refletir na adultez dela. Mas e esses pais? Qual foi o comprometimento na criação deles? O que eles tiveram de exemplo também na criação? Sim. Então, hoje esse pai, talvez ele não peca ou tenha um comportamento na criação, não por ele não amar, não ter um afeto, não gostar do filho, mas talvez a base de informação dele é muito rasa. Então, hoje ele não consegue explanar nessa criação. Então, vai ter um comprometimento. Então, se esse pai, essa mãe, essa pessoa que cria essa criança não ter essa noção que ele tem um déficit ali de alguma informação para colaborar na criação, vai ser difícil. Então, essa parte da mudança de comportamento, eu tenho que perceber que eu estou precisando de algo, né? Então, eu sim estou preocupado com uma criança, com a adolescência, para o desenvolvimento dela, mas e esses pais? Como é que eles foram criados? Exatamente. Antes de nós fazermos o intervalo, porque o programa aqui corre rápido, né? E nós estamos chegando na metade dele, mas dentro desse primeiro bloco, que a nossa proposta era exatamente falar sobre a influência e a relação família, né? No primeiro momento, eu percebo assim, os pais, às vezes, no desejo de muito amar os seus filhos, né? De muito amar, por isso poderíamos falar aqui de uma relação amorosa, né? Eles acabam errando, e aí entra o nosso tema aqui, salvando ou matando, né? O risco de a gente querer fazer tão certo e dizer assim, olha, eu não posso, como é que eu vou deixar o meu filho sem essas mídias todas? Todo mundo tem, eu também preciso dar para ele isso. Parece ser uma relação bem amorosa isso, né? Ou seja, que pai que se preocupa com o filho, mas daqui a pouco está entregando para ele, um amor que está chegando na mão do filho e o filho diz, olha, eu não sei o que eu faço com isso, e usa errado. Né? Vocês também assim conseguem perceber essa relação tão amorosa dos pais ao ponto de dar para os filhos algo que os filhos não sabem ainda usar, manipular? Assim, a maioria, assim, hoje que eu atendo, assim, são pais que dão muito pouco limite aos filhos, né? Muito pouco. Antigamente que eu digo que eu sou 40 anos de profissão, eu sempre trabalhei com a clínica, então, assim, era muito comum ver pais muito rígidos, né? Autoritários, que não ouvia as necessidades da criança. Hoje o que a gente percebe é uma guinada ao contrário, né? Crianças que decidem os eventos, o que comprar, onde comer, o que comer, né? Coisas assim que a roupa que quer vestir, claro, isso é importante ter, mas assim, né? Sob supervisão, os pais perderam uma grande parte de autoridade para dizer, não, meu filho, isso não pode, isso não é o correto, né? Isso vai te prejudicar na hora que tu for sair. Por exemplo, uma criança que não tem muitos limites, né? E os pais são invasivos também, né? Ela vai pegar
um estojo de um coleguinha, vai pegar uma coisa, vai dar errado, vai dar problema para ela. Então, dali ela já vem com esta dificuldade de não ter limites, entendeu? Sim. Então, E os pais se apercebem disso ou não? não. Ou não eles se acham que eles percebe. estão amando dessa forma? Muitos percebem o sintoma que causa, né? De crianças muito mimadas, elas ficam muito depressivas, porque elas estão sempre esperando, né? A nossa nação dopamina aí, que é essa questão, já leste esse livro, Nação Dopamina, que é essa questão da criança sempre querendo um reforço, né? E eu acho que é importante, assim, ó, daí as crianças não têm mais tédio, não têm mais tolerância à frustração, à espera, né? Não sabem esperar, elas querem tudo, e os pais muitas vezes atendem essa demanda achando que estão favorecendo a criança, né? Mas na verdade não estão dando limites, dizendo não é assim que acontece, entende? Porque depois a sociedade que vai dar esse limite, né? É na escola, são os professores, e se não sai dali da escola, mais adiante, na vida adulta, é a polícia, né? Seria uma terceirização da criação do filho. Então, se a gente está deixando ele o acesso às redes sociais, que não tem nada de errado ao uso da tecnologia, mas de uma maneira controlada, eu estou terceirizando essa criação. Eu não sei o que ela está visualizando. E daí o pai que quer botar um limite, vamos dar um exemplo, a criança fica 4, 5 horas no celular e o contato direto com o pai é meia hora. Então, essa meia hora para mudar um comportamento de uma criança, de um adolescente que ficou exposto a 5 horas de uso de internet com outra base de informação. Então, aí que dá o conflito. O pai, é cômodo deixar nas redes sociais, para mim é legal, tá quietinho na dele, tá lá no quarto dele ele mexendo no celular e eu tô aqui fazendo minhas coisas. Então, ficou cômodo, mas eu terceirizei a criação. E de quando eu quero ser pai, cobrar, orientar, educar, eu tenho esse problema. Porque a criança está com uma base que eu não sei o que é, eu não sei o que ele visualizou na internet, porque eu não cuidei, e eu tenho esse confronto. Então, na hora que eu quero ser pai, essa criança já está com uma base que veio da internet que eu não sei o que é. Daí fica difícil confrontar. Daí, na parte de educação, onde começa a ter os atritos. Onde é que eu falei na educação? Na verdade, a criança recebeu uma educação, mas não foi a tua. Mas é importante, né, Daniel, ver o exemplo hoje dos pais. Os pais também estão viciados no celular, também estão na internet 100%. E muitos não estão olhando para os filhos e dedicando aquele momento especial para os filhos, entende? De brincar, de jogar bola, de levar na pracinha, ficar tomando chimarrão, vendo eles pular, empurrando eles em alguma, né, ajudando na bicicleta, né? Tem pais que, assim, acham que trabalham a semana inteira, então, fim de semana, tem que descansar. Já atendi vários, assim. E, na verdade, quem tem filho pequeno, tu tem que dedicar, tu tem que sair, tu tem que conviver com outras famílias, tem que sair. A gente desconfia muito de famílias disfuncionais, que eu acho que é uma grande incidência de famílias muito encerradas em casa, sem relacionamento nenhum com o exterior, assim, sem frequentar nada. Pô, aí a gente desconfia que ali tem problemas graves. Eu vi uma fala interessante de uma psicóloga, até um professor da minha época de faculdade, há alguns dias, ela falou: hoje as crianças são mais inteligentes do que as anteriores, mexem no celular e com os dedinhos rápido e entram em coisa. Mas não é que elas são mais inteligentes ou mais desenvolvidas que as crianças do passado. É que é exemplo. Há uns anos atrás, os pais também não ficavam o tempo todo mexendo no celular. Então a criança está copiando o comportamento dos pais, que vem com o casar que a Maria está falando agora. Sim. Então a criança está copiando aos pais que também só ficam no celular. Então como é que não vai ser um exemplo? Um pai que nunca pega um livro, como é que a criança vai criar um hábito de ler um livro? Sim. Mas o pai está o tempo todo no celular. Então, se o pai e a minha mãe estão o tempo todo no celular, como é que eu não vou estar no celular se eu estou copiando eles? E junta isso, né, que as crianças ficam encerradas no quarto e vários problemas de saúde, né, obesidade, sedentarismo, hipertensão. Eu já peguei crianças assim, ó, com 11 anos, com um colesterol altíssimo, em que o médico disse para ela: bom, se tu não trocar os teus hábitos alimentares, né, tu vai sofrer um infarto.
Imagina com 11 anos isso. Vocês podem imaginar o desregramento, né, em termos assim do dia a dia, né, que a criança só comia o que ela queria. Então ela só comia X, bolachinha recheada, refrigerante, salgadinho. Ela fazia só o que ela queria. E olha o que resultou. Tu entende? Assim, ó, não ter uma autoridade, não ter... Porque isso não é cuidado. Cuidado é quando tu te preocupa com a saúde como um todo do teu filho, né? E hoje a gente vê, assim, pelas redes sociais, as pessoas estão terceirizando. Né? Exatamente. Nosso programa chega à metade dele e nós precisamos fazer um rápido break aí para continuar logo no segundo bloco. O tema de hoje, falando sobre relacionamentos amorosos. Salvam ou matam? E no primeiro bloco nós falamos muito da infância, dessa criança que nasce dentro de um lar e que recebe uma quantidade enorme de influência, seja da sua família, mas quando a família não é uma família funcional, ou seja, onde cada um cumpre muito bem o seu papel, essa criança começa a buscar referências em outros lugares, e que bom quando encontra boas referências, às vezes em algum outro familiar, num tio, num avô, num irmão mais velho, mas também falamos aqui de que muitas vezes essa criança encontra influência nas mídias sociais e aí corre um grande risco, porque nem sempre lá nas mídias nós vamos encontrar as melhores referências e as referências que realmente nos olham com um olhar amoroso e um olhar cuidadoso também, né? Então existe um grande risco. Mas no segundo bloco nós queremos falar dessa criança que cresce e cria, então, os seus próprios relacionamentos amorosos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o namoro e quais são os riscos que no relacionamento amoroso, dentro do namoro, pode ocorrer situações que salvam uma outra pessoa, podem salvar uma outra pessoa ou podem, inclusive, matar uma outra pessoa. E não falamos aqui da morte do corpo, né? Mas falamos da morte das emoções, dos sentimentos, daquela morte que nos prejudica, eu diria que muito, muito mais do que a morte, somente a morte do corpo. E dentro do casamento, onde nós também presenciamos muitas vezes. Essa semana aí tivemos aí o Dia dos Namorados e rodou tanta informação também pelas redes sociais, né? Eu, inclusive, recebi um áudio que dizia assim, olha, hoje é o dia só das palavras bonitas, né? Gosto muito de você, meu bem, meu querido, minha amada, tal, tal, tal. E o segundo áudio dizia, olha como é que vai ser amanhã. E aí era uma verdadeira guerra dentro de um lar, as pessoas, né, se ofendendo, dizendo as piores palavras. E isso fez pensar, né? Ou seja, essas relações, esses relacionamentos amorosos. E eu quero trazer então para a gente conversar um pouco sobre isso. Nessa idade adulta agora. Vamos deixar um pouquinho agora a criança lá atrás e vamos falar sobre as relações atuais, o namoro, as escolhas, né? A doutora Maria Inês falou no início. Importante isso, assim, ó, porque por que a gente inicia a falar da infância, né? A gente inicia, assim, pela questão do modelo, pela questão do modelo dos pais, do relacionamento dos pais, mas pela construção da autoestima, né, desta criança. Será que essa criança ela foi amada no sentido de admirada, de dizer como tu é inteligente, como tu é querida, como tu consegue as coisas? Será que ela foi incentivada para construir, para fazer uma boa escolha, né? Para depois ela poder escolher uma pessoa que a admire, que a cuide, que a ame de verdade? Então, assim, as nossas escolhas, elas vêm, então, de modelos da infância. E elas vão indo, então, chega na adolescência. O que a gente percebe? Percebe, assim, ó, que nos relacionamentos na adolescência, há poucos anos atrás, existia o namoro bem firme, depois o noivado, depois o casamento. Hoje, o namoro, ele virou uma coisa rápida e, assim, ó, as pessoas ficam como se fossem objetos uma com a outra e muitos, assim, iniciam um relacionamento e já estão morando junto, sabe? Eles não têm mais um tempo de conhecimento que se fazia antes, né? Tinha umas etapas a cumprir. Hoje não tem mais essas etapas. O que a gente está percebendo é que, assim, os relacionamentos voláteis, né? Rápidos.
As pessoas ficam um pouco tempo e quando começa a se conhecer de verdade, que aí vem a parte que primeiro é a paixão, depois vem o amor, né? Onde tu percebe os defeitos da outra pessoa e ela também os teus, enfim, e tu começa a amadurecer o relacionamento. Quando chega nessa etapa, muitos casais se separam, né? Pela coisa da impulsividade no relacionamento, que a gente nota que hoje tem muito mais, assim, uma cultura de relacionamentos mais voláteis, né? Menos de tu realmente fazer uma etapa onde tu conheça a outra pessoa e até tem uma coisa positiva. As pessoas, às vezes, vivem juntas para depois casar, o que é muito bom, porque elas já estão ali, né, juntas, e daqui a pouco resolvem oficializar a união e isso fica melhor. Mas, assim, ó, eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala em relacionamento de casal, assim, que existe um padrão de relacionamento tóxico. Existe assim, a gente nota, nós profissionais, eu e Daniel, a gente nota quando as pessoas começam a falar de um relacionamento abusivo, né? Primeiro lugar, a pessoa quer mandar no que tu vai fazer, como tu te veste, tu começa a perder a tua individualidade, assim, começa a te afastar da tua família, botar defeito em todos os teus amigos, em toda a tua família, muitas vezes faz tu abandonar pessoas importantes. Eu já tive no consultório uma mulher que abandonou um filho com 6 anos, numa outra cidade, para ir para um relacionamento bem abusivo, né, tóxico, e eram pessoas bem inteligentes, né? Não é assim dizer que a pessoa era sem instrução, não, a pessoa realmente estava optando por viver assim um relacionamento onde existia traição, onde existia, né, infidelidade, onde existia assim humilhação perante a sociedade, né, onde a pessoa se sentia humilhada. E assim, o que a gente nota, assim, que quando fala desses casos aí de feminicídio, tu vai visualizar o contexto que as pessoas viviam. Geralmente a pessoa está sendo isolada da sociedade, dos amigos. Ele não quer interferência nenhuma para que possa fazer a cabeça, assim, de agredir, da violência, né? E a gente tem que monitorar, assim, principalmente, assim, né, as escolas, assim, poder falar de coisas mais, assim, alegres, mais com esperança, sabe? E poder alertar, né, tanto homens quanto mulheres, assim, que isso existe. Eu já tive casos de homem ser maltratado abusivamente. Sim. Não é só uma questão né, de ser feminista, só das mulheres. Não, isso existe também. É um caminho de duas vias, né? Esse espaço que a gente está tendo aqui para conversar sobre relacionamento é exatamente isso. E na primeira parte a gente falou da criação, de como é que essa criança vai se desenvolver. Só que no relacionamento a gente não para perceber isso, né? Então, são duas pessoas que estão vindo de famílias diferentes, de criação diferente, e em algum momento decidiram conviver, namorar, se relacionar. Então é normal que vai ter alguns atritos, algumas discussões, até entender como é que é o funcionamento da outra pessoa. Então por isso que essa fase do namoro, ela é tão importante para tu conhecer a outra pessoa. Porque ela tá vindo com uma bagagem ou da família dela ou de relacionamentos anteriores. Então essa fase do namoro, ela é importante para eu entender como é que vai ser o meu relacionamento futuro se eu permanecer com essa pessoa. Então algumas coisas eu vou ter que mudar meu comportamento, meu jeito de falar, de me expressar, porque eu quero ter um convívio com aquela pessoa. Só que às vezes eu não entendo essa parte, que eu tinha X comportamento e agora eu estou inserido num relacionamento que muda a minha rotina, minha organização. Eu era solteiro, eu tinha X rotina, agora eu tenho um namorado, uma namorada, então eu vou ter X rotina. E quando a pessoa não percebe essa variação de criação, pessoas diferentes, e rotina que eu vou ter que ajustar.
Então começa a ter alguns atritos. Então por isso que essa fase do namoro ela é importante, porque namoro não é casamento. Sim. Então a fase do namoro é isso, eu conhecer para ver se vai ter futuro. Sim. E quando a pessoa não aproveita essa fase de conhecer a outra pessoa para ver se vai dar certo e já vai para um relacionamento mais profundo, depois para voltar e desfazer é muito complexo.